Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, para a nossa videoaula de hoje, a gente vai para o assunto de língua portuguesa, só que vamos estudar parte da gramática da língua portuguesa hoje. Então a gente vai utilizar o nosso livro de gramática para fazer atividade depois de assistir o vídeo, tá certo? Então, hoje nós vamos falar brevemente sobre sinais de pontuação. Eu acho que não vai dar dando para vocês verem muito bem, por conta que eu estou ajustando aqui ainda a questão da luz e tal. Não sei se a luz está pegando direito no quadro, mas eu acho que dá para entender um pouquinho. Sinais de pontuação, hoje nós vamos falar sobre 3 sinais de pontuação. O ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Eu não coloquei os pontos aqui ainda, eu vou conversar um pouquinho e coloco eles para a gente ver quais são. Bom, o ponto final é aquele pontinho que é uma bolinha fechadinha, bem pequenininha, que nós utilizamos para finalizar as frases. Então, o ponto final ele é utilizado no final das frases afirmativas e no final das frases negativas. Dei 2 exemplos aqui. A cigarra não quis comer. Esse é um exemplo de uma frase negativa. Eu coloquei trocado aqui o nome. Perdão, gente, é o nervosismo. Coloquei trocado. Coloquei a afirmativa na negativa e a negativa na afirmativa. Acontece. Na sala de aula também acontece. Então, para finalizar essa frase negativa, eu coloco apenas o ponto final. Para finalizar essa frase afirmativa, eu coloco também aqui apenas o ponto final. Os outros 2 pontos que nós vamos falar é o ponto de interrogação, que é aquele que parece o cabo do guarda-chuva, de cabeça para baixo, com um pontinho embaixo dele. E o ponto de exclamação, que é um tracinho com um pontinho embaixo, você já conhece. Então, o ponto de interrogação ele tem a função de finalizar uma pergunta. Toda vez que a gente termina uma pergunta, a gente coloca lá o ponto de interrogação no final dele quando a gente escreve uma frase. Por exemplo, você vai para a escola hoje? É uma pergunta. No final da pergunta, se a gente for escrever isso, a gente coloca o ponto de interrogação. Bom, o exemplo que eu coloquei aqui foi: não guardou nada, ele está sem um ponto aqui. Então, se ele está sem um ponto, até então ele é apenas uma frase negativa. Eu teria que colocar apenas o ponto final. Mas como uma frase de interrogativa, uma pergunta, eu vou colocar aqui no final dessa frase o ponto de interrogação. É o ponto de interrogação que faz aquela frase virar uma pergunta. Vocês viram que sem esse ponto aqui, ele se torna apenas uma frase negativa, porque tem aqui a negação da palavra não. O outro ponto, que é o ponto de exclamação, ele é utilizado para demonstrar espanto, admiração, quando a gente está maravilhado com algo, a gente usa o ponto de exclamação para poder expressar esse sentimento através da frase escrita. Então, eu coloquei aqui a frase: que dia lindo. Até então, é apenas uma frase afirmativa. Eu colocaria apenas o ponto final aqui. Mas como eu quero que ela seja uma frase exclamativa, eu quero mostrar que eu estou exclamando esse sentimento de admiração por esse dia, então eu coloco aqui o ponto de exclamação, que é o tracinho com o pontinho embaixo. Bom, eu não vou me estender muito para que o vídeo não fique muito grande também, porque ele fica muito pesado. Como eu falei no vídeo de ontem, eu ainda estou adaptando essa plataforma, esse novo jeito de dar aula. Cada dia vai melhorar um pouquinho, eu espero.